uma visão equivocada da vida. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Lucas, capítulo 12, de 13 a 21. Se você puder ficar em pé em reverência à palavra do Senhor que será lida, por favor, se coloque. Você não pode ficar sentado, não vai alterar, não vai perder a salvação por causa disso. Lucas 12, de 13 a 21. Assim diz a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que se tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Vicente, você pode fazer oração para nós? Pedindo por iluminação. Nosso coração se encherá de alegria ao sentir o que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Ilumina cada um de nós, Pai. Abre nossa mente, nosso coração. Obrigado, Deus, pelo reverendo Washington, que o Senhor já colocou esta palavra no coração dele. Amém, Jesus. E que agora ele explanará para a tua igreja, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos e pedimos, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não sei se você conseguiu captar. O texto que nós lemos não condena alguém ter dinheiro. O texto condena o presumir que o sentido da existência consista naquilo que você tem, nas coisas. A chave para entender a história está no versículo 15. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Meus irmãos, o homem faz um discurso, seu discurso é interrompido por uma palavra do próprio Deus, ele diz: louco, em outra tradução está insensato. Nesta noite pedirão a tua alma. O termo louco, insensato, veremos depois, significa um vazio, uma pessoa medíocre, fútil, inútil. Corresponde ao termo hebraico nabal, que a pessoa sem juízo, com dificuldade de raciocínio, desprovida de inteligência. Deus chamou este homem de insensato, de louco. Curioso que Jesus diz lá no Sermão do Monte, sem sequer qualquer pessoa, ele diz que quem chamar o outro de louco será réu de fogo no inferno, mas aqui é o próprio Deus que diz isso. É o próprio Deus que traz ao homem, e dizendo a ele que ele tinha uma visão equivocada. A vida dele seria pragmática, materialista, mas o que nós precisamos entender é que a história deste homem é uma história que passou por várias épocas. Chegou nos dias de hoje, talvez tenha chegado na sua casa, tenha chegado à minha casa. Em outras palavras, é a luta por ter, pelo buscar.
E muitas vezes a avareza não permite que você gaste aquilo que você ganhou com o fruto do seu suor com você mesmo. E então você morre e aquilo ali fica jogado às traças. Meu vizinho tem uma propriedade rural do lado da minha, e ele diz assim: olha, eu acho que o dia que eu morrer, isso aqui vai virar mato. É eu que gosto daqui, meus filhos não vêm nem aqui. Eu falei, talvez uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender é procurar buscar aquilo que nós temos e usufruir conosco. Uma visão equivocada. Eu queria analisar a atitude desse homem com 3 aspectos. E o primeiro aspecto é que ele ignorou o próximo. Ele ignorou o próximo. Observe o discurso dele nos versículos 17 a 19. Se a Aline puder projetar para nós. Ele diz: derrubarei, edificarei, recolherei. Ele diz tudo na primeira pessoa: meus celeiros, meus bens, meu trigo, minha alma. Tudo também na primeira pessoa. Não há espaço para Deus, não há espaço para o próximo. Meus irmãos, o que Deus coloca na sua mão é bênção de Deus, mas é para você pegar aquilo que Deus coloca na sua mão e compartilhar com aquele que necessita. É para que você possa abençoar as pessoas que estão ao seu lado. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Muitas vezes nós não entendemos por que aquilo aconteceu conosco. Poxa vida, eu passei num concurso, agora vou ser médico, vou ser advogado, vou ser doutor, vou trabalhar nessa empresa, vou ganhar bem. Mas Deus espera que você faça algo para aquela pessoa que Ele vai colocar do seu lado. E pode ter certeza. É assim que termina, muitas vezes, a vida de pessoas que não têm essa visão. Há muita gente assim, ignoram por completo qualquer pessoa carente. Vive em função de si mesmo. Na carta de Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui tem uma interpretação muito equivocada de muitas pessoas. Paulo não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro, quanto mais, melhor. Na realidade, o dinheiro pode ser uma bênção. É melhor tê-lo do que não ter. É melhor ser rico do que ser pobre. Não vamos ser hipócritas. Mas não está aí o sentido da vida. O erro está quando a pessoa ama mais as coisas, ama mais os bens, ama a matéria e vive em função dessa matéria. E na sua vida não há espaço para os outros. Não consegue dividir aquilo que ele tem com os demais. Sem dúvida, meus irmãos, quando esse discurso ele perde essa função, o espaço, quando o seu discurso é um solilóquio, ele sozinho falando para a própria pessoa, no mundo não existe ninguém, só ela, sem dúvida, essa pessoa é medíocre. Ela merece ser chamada de insensata. Viver sem pensar nos outros é viver sem pensar em Deus, é viver no vazio, é ser tolo. E aqui, uma das coisas que nós precisamos entender é que nós precisamos ter misericórdia pelos outros. Você tem misericórdia pelos outros? Talvez você diga: eu estou na pior. Pô, pastor, eu estou lutando para ficar melhor um pouquinho. Meus irmãos, a questão não é quanto você tem. A pergunta é: o que é o centro da sua vida? Nós criamos necessidades muitas vezes. Precisamos agora de um celular moderno, de um que receba a mensagem sem tal. O iPhone já está chegando aí no número 20. Eu quero algo diferente. Eu quero investir em coisas diferentes. Essa insensatez do materialista. Minha, meu,
o que é meu. Ele nunca diz nós. Ele e o próximo, tão somente a vida dele é voltada para si. Uma visão equivocada da vida é aquela que ignora o próximo. Segundo ponto, uma visão equivocada da vida é aquela também que prescinde de Deus, renuncia a Deus na sua vida. Observaram o discurso dele? Tudo o que ele tinha era esforço dele. Tudo o que ele tinha era mérito dele. Ele não vê a graça de Deus naquilo que ele tem. Ele só pensou em ter coisas e chegou ao ponto de não sabia mais o que fazer com os bens. Gente, meus celeiros são pequenos. Eu vou ter que derrubar, fazer outros celeiros para guardar a minha safra. Puxa, eu vou até precisar abrir uma conta lá nas Ilhas Caimã para guardar o meu dinheiro da venda da minha safra. Comprar uma Porsche, uma Ferrari, comprar um carrão. Esse homem em nenhum momento viu Deus no seu progresso. Não reconheceu a mão de Deus na sua bondade. Este também é um discurso materialista e insensato, porque nós perdemos muitas vezes o direcionamento das coisas que nós temos. Nós podemos realmente estar abençoados por Deus e poder estar crescendo honestamente com o fruto do nosso trabalho. Isso é digno. Nós trabalharmos, nós lutarmos, nós buscarmos o melhor para nós e para as nossas famílias. Eu conheci uma pessoa que ele veio do interior do Ceará, cliente nosso. Começou a trabalhar como pedreiro em São Paulo. Montou uma construtora, começou a construir. Hoje ele construiu 3 shoppings em São Paulo. Ficou milionário. Em um determinado momento ele falou: doutor, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas que andam na rua? Eu falei: olha, você pode ajudar de diversas formas. Mas uma das coisas mais importantes que eu ouvi você dizer é que você está sentindo que tudo aquilo que você ganhou é graça de Deus. Você entende assim? Ele entende. Ele não é crente. Sequer vai a alguma igreja. Então, meus irmãos, nós podemos entender que você pode ser usado por Deus para falar às pessoas que estão próximas de você que aquilo que ela tem é bênção de Deus. E se ela se mostrou importunada, se ela se mostrou com vontade, com desejo de ajudar o próximo, é um momento que você tem a oportunidade de falar de Deus a ela. E aí nós conversamos grandes momentos. E ele montou dentro da sua empresa, levando lá pastores, padres, um apoio às famílias mais necessitadas. É o papel da assistência da igreja. A forma como Lucas registra a história, o uso que ele faz dessa expressão, acautelai-vos, né? Quer dizer que esse homem não era aquele homem que tinha a visão do reino. Então, uma das coisas que nós precisamos também observar com relação ao texto lido é que, em cada momento da nossa vida, nós temos a oportunidade de servir ao próximo. Tem um livro da psicologia, se é para as mulheres que quiserem anotar, eu li, é muito bom. Que tem um livro para as mulheres que diz assim: meninas boazinhas vão para o céu, as más vão para a luta. É um livro da psicologia. Ele foi lançado em 1995, mais de 300 mil exemplares. Ele fala do poder feminino. Meninas boazinhas vão para o céu, as más vão para a luta. Qual é o nexo de causalidade? Então, aqui, nesse livro, ele diz assim: olha, se você ter uma vida pautada em Deus, nós vamos ter uma vitória fácil naquilo que nós fazemos. Mas se você não tiver a batalha que eu tenho suado, conquistado, vai para o espaço. E uma das coisas que chamou a atenção é que, quando Deus olha para a vida desse homem que está no texto,
A única palavra que ele tem para ele é chamá-lo de insensato, de louco. O sentido da vida não são as coisas. O sentido da vida está na pessoa descobrir que ela está localizada no mundo, que a sua vida tem sentido e que ela sabe que está aqui para poder ajudar e abençoar os próximos que Deus coloca na sua vida. Meus irmãos, quanto mais coisa nós tivermos, melhor. Nós vamos ajuntando. Só nós não podemos pensar que essas coisas vão dar sentido na nossa vida. Vocês já viram uma pessoa mais desprovida de bens que Jesus Cristo? Ele era sustentado pelos outros. A Bíblia diz que ele tinha 2 mudas de roupa. Ele não tinha um travesseiro. Acredite, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça e tem 2 mudas de roupa. Já viram uma pessoa mais realizada do que Jesus Cristo? Lembram do apóstolo Paulo? As coisas que eu tinha eu considero como esterco. É a palavra que ele usa. Mas digo, alguém tão realizado como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele descobriu, Paulo, que o sentido da vida não estava na carreira que podia fazer como líder dos fariseus, estava no serviço de Jesus Cristo. O que é que você vai levar quando chegar a hora e partir? O que é que você vai levar? Uma coisa que você vai levar: a sua alma. O corpo, a matéria fica. Pode até ser incinerado. E aí? Anel do dedo vai ficar? Seu diploma de colação de grau de doutorado vai ficar? Seu carro vai ficar? Os seus diplomas? Seu saldo bancário vai ficar? Mas a alma, ela vai para a eternidade. Não podemos prescindir Deus. E aqui nós temos o terceiro e último aspecto que eu quero compartilhar com os irmãos. Visão equivocada. Visão equivocada deste homem. Ele esqueceu da alma. Versículo 19, Aline, olha só. Versículo 19. Vamos ler juntos o versículo 19? Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Nossa, não, Lucas 12, 19. Lucas 12, 19. Isso. Então, vamos ler juntos, meus irmãos? Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. O que uma alma come? O que uma alma bebe? Coca-Cola, água tônica com limão, gelo? A alma não come, a alma não bebe. Ela se alimenta de Jesus Cristo. A alma se descedenta em Jesus Cristo. O homem viveu sem tempo para Deus, ele viveu em função de coisas, e chega o Senhor Jesus e diz: filho meu, me dá o teu coração. E a resposta agora: não, Senhor, agora é muito cedo. Deixa eu brincar um pouquinho mais. Quem sabe mais tarde? Estou na adolescência. Aí vem de novo a palavra do Senhor e diz: filho, me dá o coração. Ah, agora não, Senhor. Aguenta um pouquinho mais. Estou firme nos estudos, acabei de passar no vestibular. Estou na mocidade. Agora não sei o que estou fazendo na faculdade. Mais tarde penso nisso, Senhor. Aí vem a palavra de Deus, mais tarde: filho, me dá teu coração. Senhor, estou acabando de criar os meus filhos. Tenho coisa para fazer, meu filho vai casar. Ainda tenho que batalhar duro.
E depois você está lá numa idade avançada, aí vem de novo a palavra de Deus. Na infância, na adolescência, na mocidade, aí lá na velhice vem assim a palavra de Deus: meu filho, me dá teu coração. Eu realmente não sei se eu posso dar agora, porque eu estou esperando a aposentadoria. E aí chegou a hora de ir embora. E a sua vida toda foi gasta com projetos dos quais Deus nunca participou. Deus foi chamado para abençoar, pedir. Pede o seu coração. Mas na realidade, Deus nunca esteve no centro das cogitações dessas pessoas. Nunca teve espaço para Deus. Vamos colocar isso na linguagem bem atual. Seu débil mental, seu retardado, você vai morrer. Nessa noite, todas as coisas vão ficar. Tudo que você lutou, seu idiota, vai ficar aí. E a sua alma? Duro, né? Mas é assim que a Bíblia está dizendo. E neste português castiço, o termo é suavizado. Mas em viver em função do estômago, como esse homem viveu, viver em função das coisas e prescindir de Deus é ser louco, é insensato. Meus irmãos, a pergunta é: chegou no ponto, chegou na hora. E o versículo 21 diz: assim é que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Costumeiramente, eu costumo dizer que Deus dá oportunidades para mim e para você, de nós olharmos para o próximo que Deus coloca do nosso lado, na nossa frente a cada dia. Deus dá a oportunidade de você chamá-lo na sua vida, porque todo momento Ele está chamando você. Deus dá a oportunidade de você ter uma vida pautada na sua palavra. E nós sempre estamos falando, esperamos um pouco. Esquecemos que, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, eu sei que você tem que pagar boleto essa semana, eu também tenho. Eu sei que você precisa fazer compra no supermercado, que está difícil. Eu fui com a Rita no supermercado essa semana, minha família é grande. Só de carne, de coisa, foi mais de R$500. Porcaria, algumas coisinhas que nós compramos. Eu sei que a mensalidade da escola, do colégio, não está barato, o material escolar não está barato, a gasolina subindo. Mas em todas essas coisas nós devemos dar graças e saber que Deus está no controle de toda a nossa vida. A palavra de Deus diz que nenhum justo vai mendigar o pão. E a palavra de Deus também nos diz que entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. E depois o que Ele vai fazer? Não vai faltar comida na sua casa, não vai faltar dinheiro para pagar as contas. Ele é fiel a cada um de nós. As riquezas vão ficar quando nós formos chamados diante de Deus, a nossa alma vai. Você já parou para pensar o que é que você vai ouvir de Deus quando chegar lá no céu? Eu sei que você gosta, eu também quero ouvir. Servo bom e fiel, entra no gozo da vida eterna. Mas será que hoje, se você for chamado hoje, realmente você ouvirá isso? Essa é a certeza da salvação que está em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E olha, não vou me alongar, mas na Bíblia tem vários ensinamentos de pessoas que estiveram com Jesus, com o Mestre. Hoje nós falamos de manhã de Nicodemos. Quando Nicodemos vai falar com Jesus pela primeira vez, na Bíblia ele encontra com Jesus 3 vezes. A primeira vez que ele vai falar com Jesus, ele vai pelo Sinédrio. Mestre, sabemos, olha o plural, sabemos que é vindo da parte de Deus. Ele foi à noite. O que eu preciso para
Meu filho, você tem que nascer de novo. Aí ele vem com aquele papo furado, mas nascer de novo. Ah, para, Nicodemos. Para cima de mim. Quando Nicodemos vê Jesus novamente, a palavra dele livraria da morte. Que ele era um homem riquíssimo. Para vocês terem uma ideia, Nicodemos, quando pregava, o tapete que ele fazia, ele recortava e dava para os pobres, na saída da sinagoga. Uma palavra dele no julgamento de Cristo, que foi inconstitucional até para a época, mas ele ficou quieto. E a terceira vez que Nicodemos encontra com Jesus é quando ele estava morto. Aí levou lá mirra, incenso. Aí não adianta mais. Nós temos que falar para o próximo, estar com o próximo, dizer que Jesus o ama enquanto estamos vivos. Depois que morre, é a alma que vai para o céu. Aproveite cada oportunidade que Deus dá na sua vida. Hoje, amanhã, segunda-feira, terça-feira, semana. Deus dá oportunidade para nós. Vamos ter uma visão não equivocada da Bíblia, de quem seja Deus, mas uma visão firme, comprometida. Qual é a visão? Deus é o centro de toda a nossa vida. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos baixar nossas frontes, vamos orar? Senhor, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença em oração. Pedimos a Deus uma oportunidade de poder servi-lo. Pedimos a Deus que o Senhor, através do Espírito Santo, nos use conforme o Teu querer. Por isso, prepare o nosso corpo para ser templo do Espírito Santo. Tire de nós toda a avareza, todo o pecado, todo o mal, toda palavra caluniosa, palavra que diminua o irmão. Permita a Deus que o nosso corpo possa receber o Espírito Santo e seja templo do Espírito Santo. E que sejamos, Senhor, a fundamentação da palavra de Deus àqueles que estiverem próximos de nós. Senhor, sabemos que a pedra preciosa que o Senhor mandou sustenta, Senhor, o nosso ensinamento, que foi Jesus Cristo. E por isso, ó Deus, nesse momento, nós não queremos nos colocar diante de Ti, dizer que o Senhor é soberano na nossa vida. Nos use conforme o Teu querer. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos...